Mas eu falei ontem para uma companheira lá do centro que na próxima eu vou vir grande. Porque lá no centro, o centro é bem mais velho do que esse aqui. E tudo é teto, como é que eles falam? Direito alto, né? É isso, pé direito altíssimo. As janelas são altíssimas, né, Valdir? E eu não alcanço. Não alcanço. E para alcançar, eu pego alguma coisa para abrir a janela. Aí eu chamei essa que é alta. Jaqueline, por favor, me ajuda. Porque eu não alcanço, eu fico com medo de subir em cadeira. Eu fico com medo, né, que juventude tem que ter precaução. Não temos? Tem que ter precaução, porque, né, como ela disse, nós já temos a coluna jóia, né, Maria? A nossa coluna ótima. Quando eu estava a estudar para o nosso banquete de hoje, porque é um banquete, não é mesmo? E hoje, antes de começar, eu estava falando para a Maria que de manhã estava passando a procissão lá na rua. Aí é que eu falei para a Luci, que vocês conhecem, eu falei, Luci, agora que eu entendi por que eles fazem o tapete de sal. Que elas estavam falando do sal da terra. Elas estavam orando e falaram o sal da terra. Eu falei, agora que eu entendi por que eles usam o sal da terra. E um trabalho maravilhoso, né, não, gente? Que coisa linda! É uma obra de arte divina. E ainda mais ontem, falei assim, meu Deus, já de novo? Parece que foi ontem que nós estávamos vendo a reportagem falando do tapete que estavam sendo preparados. Falei, meu Deus, como está voando. Aí eu lembrei agora, retornando, de compartilhar com vocês, de que a gente costuma falar, o futuro a Deus pertence. Pertence a Deus, sim. E como pertence a Deus? E o que nós estamos fazendo para o futuro? O que nós estamos fazendo? Pertence a Ele. Mas nós já sabemos que nós temos um planejamento. Que Ele, querendo, Ele nos permite conhecer alguma coisa desse futuro. Mas também nós já sabemos que, como depende de nós o nosso futuro, depende do que nós estamos fazendo hoje, do que realizamos no passado. Olha só, o passado nós preparamos esse presente. Gostamos do presente? Nós estamos gostando do presente? Não, né? Se nós não estamos gostando do presente e sabemos que estamos preparando o nosso futuro, o que nós estamos fazendo desse preparo? Como nós estamos preparando esse futuro? O que nós estamos fazendo com a observação do presente? Que nós estamos observando as nossas dificuldades, os transtornos que estamos vivendo, as dificuldades que estamos vivendo, coletiva e individual. O que nós estamos fazendo com tudo isso que a gente vem aqui? Vocês vêm aqui, eu vou lá na minha casa e nas casas que eu vou, com todo esse aparato de conhecimento que Jesus tem nos dado ao longo do tempo, através dos livros, através das nossas vivências, o que nós estamos fazendo de proveito para que o nosso futuro seja melhor do que hoje? Estamos somente estudando? Estamos somente pegando o livro dos Espíritos, lendo? Pode o futuro ser revelado aos homens?
Ficamos preocupadas ainda, perguntando, fazendo a mesma pergunta de Kardec. Pode o futuro ser revelado? Pode, se nós tivermos preparo para conhecer. Porque tem que ter preparo. Qual é o preparo que nós precisamos ter? Maturidade, amadurecimento, para sabermos vivenciar esse futuro, como tem aqui uma resposta, uma das respostas, em que nos fala que a espiritualidade já deu muita gente a conhecer. Imagine, você vai ficar rica, mesmo que já tenha, né? Você vai ficar rica daqui a algum tempo. Ah, eu vou me acomodar. Não vou botar ela que é mais nova. Você vai ficar rica, tá? Você vai querer lutar para... Se você vai ficar, você vai querer lutar para melhorar através de tuas conquistas, estudar, trabalhar, ou você vai se acomodar? Porque vai ficar rica, então não precisa fazer por onde, né, Maria? Tem muita gente que se acomoda. Mas tem outras que continuam na construção. E nós, como estamos tendo todo esse conhecimento, vamos escolher continuar na construção. Mesmo tendo o conhecimento de que nós vamos ter uma vida melhor lá na frente. Mas eu preciso continuar trabalhando, porque trabalhando na construção de conquistas pelo estudo e pelo trabalho, eu estou trabalhando o quê? O eu. O eu que vai desenvolver convivências, conquistas morais, elaborações de bom procedimento, a vivência do bem. Mas se eu me acomodo sabendo que eu vou ficar rica, eu vou desenvolver alguma coisa? Não. Lá na frente, Deus vai me dar com que eu fique melhor. Não. Nós é que precisamos ter esse trabalho. Nós é que precisamos fazer toda a nossa conquista. Porque o maior tesouro da vida não é eu ficar rico, saber que alguém vai me deixar uma herança futuramente. Porque a maior conquista, o maior tesouro da vida, nós é que conquistamos, conforme eu já falei, com os nossos procedimentos. Mas para que eu quero saber o futuro? Da mesma forma, para que eu quero saber o meu passado? Porque o meu passado já está aqui, ó, com tudo que eu vivencio o dia a dia. As mazelas que os nossos corpos apresentam, as dificuldades do nosso dia a dia. Aqui quantos comprometimentos tivemos esses dias. A Maria perguntou, você vai? Eu falei, eu vou. Mas eu pensei assim, vamos ver como que eu vou. Porque eu já levei 35 minutos esperando o ônibus para vir para cá. Imagine se estivesse naquela situação. Então, eu já estava vivendo o futuro, né? Mas eu iria me preocupar com esse futuro? Não, eu fui deixando acontecer. Senão, a gente entra em desespero. Como entraria se eu soubesse o meu futuro? Já pensou se a gente sabe o nosso futuro, em que, ao invés de eu ficar rica, eu venha ficar extremamente doente? A gente vai querer? Não. Já pensou se eu soubesse, quando eu estava adolescente, quando eu estava há 22 anos atrás, se eu soubesse que eu iria viver o que eu estou vivendo hoje? Eu ia querer viver, Maria? Mas, graças a Deus, hoje eu agradeço a Deus por estar vivendo. Porque esses 22 anos me deram a oportunidade de melhoria,
de acerto, de crescimento. Eu não ia gostar de saber que eu ia ter que cuidar da minha irmã hoje. Eu não ia gostar de saber que ia ter a limitação. Como foi o caso da Lucy, que se aposentou na época e ganhou uma mala de presente, que aquela pessoa ia viver a aposentadoria dela viajando. A gente viaja, mas não na proporção como nós pensávamos que ia ser. Então, eu ia ficar feliz se eu soubesse lá atrás. Não ia não, né? Ia ficar como? Revoltada. É assim que todo mundo ficaria. De saber que futuramente teria que cuidar de alguém. De saber que futuramente ia ficar com uma dificuldade maior. De saber que ia ficar rico, mas como que a gente ia saber se iríamos lidar, como iríamos lidar com esse poder aquisitivo melhor? Nós temos que preparar o futuro, sim. Mas não nos preocupar em angustiadas, como muita gente estão aí, muitos estão aí. Muita gente está preocupada com essa questão de aposentadoria. Como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu vou me aposentar? Mas também tem um fator pequenininho. Será que a gente vai chegar a essa aposentadoria? Né? Fica preocupado com uma situação que não sabe nem se vai ser vivenciado. Eu hoje estou vivenciando a aposentadoria, mas se eu tivesse na condição dela, de mais nova, será que eu vou viver a aposentadoria? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ver o hoje, tem que viver o hoje. E o agora, começar a observar o que nós estamos vivenciando e começar a tirar proveito desse hoje. Eu ia ler no final, mas vou ler agora, para vocês verem o que o nosso irmão Kleber, o nosso irmão Mateus, o Espírito Mateus, nos diz. O ponto inicial. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre as quais a vida presente não é senão um ponto, que está no capítulo 12 do item 4 do Evangelho, do nosso Evangelho. Existe sempre uma curiosidade enorme para saber quem fomos no passado. Todo mundo tem uma curiosidade, fica catando o profissional que venha fazer regressão para saber quem foi lá atrás. É ou não é? Às vezes é difícil descobrir quem fomos, porém é muito simples saber o que fizemos. Basta olhar onde estamos e o que estão acontecendo conosco agora. O que está acontecendo agora. Hoje reflete exatamente o que fizemos e como nos comportamos lá atrás. O presente está bom. Gostaria que estivesse melhor. Sente falta de alguma coisa? O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como resultado de escolhas feitas. Então, nós escolhemos para viver o que estamos vivendo hoje. Não foi imposição de Deus, não, gente. Não foi imposição da espiritualidade, não. Ele nos oferta o planejamento. Ele nos oferta as escolhas. Então, não foi imposição. Trabalhe a seu favor, não contra si. Torne a vida de hoje sua amiga e aliada. A boa notícia é que sempre temos a oportunidade de preparar um futuro melhor. Temos a oportunidade de preparar o nosso futuro, que está quase que totalmente em nossas mãos. Amanhã já é o futuro. Não é o futuro lá na frente, é o amanhã. Analise o que você gostaria de encontrar no futuro e comece a trabalhar.
Agora, e trabalhar agora. A vida presente é o ponto que marca a nova caminhada. Quem doa o melhor para si, caminha mais facilmente para a felicidade e aceita para o novo dia como uma oportunidade para semear a futura colheita que logo chegará. Então, o que a espiritualidade nos diz? Nós vamos plantar hoje o que vamos colher amanhã. Então, nós estamos vendo, nós podemos ver o futuro sem que Deus tenha que nos mostrar. É o que nós estamos fazendo hoje, é o que vamos colher amanhã. Isso tudo que nós estamos vivenciando, imagine qual vai ser o futuro de todos eles. Imagine. O que nós estamos fazendo hoje, qual será como é que vai ser o nosso futuro amanhã? Nesses 22 anos que eu caminhei, fora os outros 40, o que eu vou colher? Melhor, eu vou colher o melhor. Vou colher mais equilíbrio, mais serenidade, mais paciência, mais tolerância, mais afabilidade, mais compreensão, mais perdão, mais indulgência. E quanto mais eu trabalhar e quanto mais que cada um de nós prepararmos e fizermos, muito melhor será o nosso futuro. Porque não é sentarmos e estudarmos como se estuda toda semana, não. É sentar, estudar e botar em vivência tudo que nós estamos estudando. É preparar esse reino que está em nós. É trabalhar esse reino que está em nós. E cada dia mais eu entendo o porquê que anos atrás, que eu não sei nem quantos anos tenho, deve ter uns 20 anos, em que um espírito virou para mim e mandou que eu lesse o orgulho e a humildade. E na época prepotente que eu estava, falei, por que eu vou ler orgulho? Eu não sou orgulhosa. Imagine. Prepotência, né? Aí, fui lendo, não sou orgulhosa, mas hoje eu vejo o quanto eu estava e ainda sou. Ainda sou. Porque tem coisas que a gente, eu sou melhor do que o outro, eu sou isso, não somos, gente. E quando eu vejo livros que nos mostram irmãos que já caminharam mais do que a gente e que vão de encontro a eles mesmos e que ainda têm sombra atormentadas, e eu fico imaginando como será a minha sombra. Que ainda tenho intolerância, ainda tenho impaciência. Nós pensamos que somos anjos, que somos santos. E a espiritualidade fica nos alertando e mostrando, através dos livros, se a gente prestar atenção, que não é somente fazer a caridade para o outro, como costumamos fazer. É fazer a caridade para nós também. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? O próximo, mais próximo de mim, quem é? Eu mesma. É perdoar, gente, é fazer o trabalho do perdão mesmo. Porque nós somos uma cebola. Eu estou Luísa, mas eu tenho todo o reino de Deus em mim, de todas as existências que eu já tive, e que hoje eu estou despertando como vocês estão despertando também. E a espiritualidade nos diz que para retornar a Deus,
Nós temos que vencer todas as barreiras que somos nós mesmos. E para chegar a esse futuro que a Deus pertence, eu preciso conhecer barreira por barreira, barreira por barreira, e diluir pelo amor, e diluir, antes de amar, pelo perdão, tudo que eu fiz por mim mesmo, tudo que eu fiz contra mim mesmo, e cada um de nós fez contra si, se comprometendo junto às leis. Então, Deus permite conhecer o futuro, sim. Deus permite mostrar que a nossa vida vai ser melhor lá na frente. Mas nós precisamos fazer por onde? Mas é muito melhor Ele deixar a gente sem conhecer. Porque aqui na escola da vida, nós estávamos conversando agora, que as escolas de hoje não são mais as escolas da minha época e nem da época de quem são mais velhos do que eu. Eu sinto falta do uniforme, que nem tem mais. Eu sinto falta da disciplina que existia na época, o respeito que nós tínhamos pelos professores. É muito triste ver criança desse tamanho toda maquiada para a escola. É muito triste a falta de educação. E a educação moral começa em casa, sim. Sim, porque essas crianças estão sendo preparadas para o futuro de agora. Então, a fase escolar é a mesma coisa da fase da vida. Como diz aqui no livro, que Deus vai criar todo mundo já avançado, evoluído? Que mérito teremos, né? Que mérito a pessoa vai ter de já chegar feito, se já chegar pronto? Jesus veio como modelo. Ele chegou pronto. Mas ele não chegou onde chegou pronto, não. Ele caminhou da mesma forma que nós estamos caminhando. Só que chegou num estágio em que ele viu qual era o processo e caminhou mais rápido. E nós ficamos nos preocupando com o passado, preocupando com o futuro, e não queremos fazer nada pelo presente. O presente que é importante. O presente é que temos que lutar para observar e seguir a orientação de Sócrates. Conheça a ti mesmo. Que, conhecendo-nos, nós saberemos o passado e saberemos que vamos conquistar para o futuro. É transformar o hoje para que aquele futuro que é de Deus, que é o reino dele de amor, é que seremos os filhos pródigos, retornado, totalmente liberado das mazelas, dos comprometimentos, das sombras, que Joana fala com plenitude. Vamos corrigir, gente, séculos e mais séculos e mais séculos numa só existência, por estarmos aqui com o Consolador? Não. Mas não podemos desprezar a oportunidade e pararmos de entrar nessa energia que está tendo o nosso país no hoje. É orarmos, é juntarmos a espiritualidade e vibrar no bem. Ficarmos chateados, sim, porque todos nós ficamos comprometidos com a situação,
mas não alimentarmos revolta. Porque traz prejuízo para nós. Acorda mais ainda a sombra que somos nós. Nós ainda não transformamos essa sombra. Nós ainda não educamos essa sombra. Essa sombra precisa ainda de amor. Precisa ser amada. E para isso precisamos seguir os passos de Jesus. Eles são tão pacientes. Tem séculos e mais séculos a nos esperar. Ele não quer o imediatismo. Ele só quer que entendamos que nós precisamos seguir os passos deles, que nós precisamos seguir os exemplos dele. Eu não vim destruir as leis, eu vim fazer cumpri-las. E cumpriu, gente, por 3 anos. 3 anos. E nós estamos há séculos caindo e levantando, caindo e levantando. Aí ficamos fazendo a regressão para saber quem foi. Não precisa saber quem foi, é só saber quem estamos. Quem estamos? Estamos Luísa. Luísa está em construção, todos nós estamos em construção e precisamos dos alicerces. A paciência, a tolerância, a afabilidade, a doçura, a humildade, o perdão, que é a indulgência, e o amor reinando em nós. Vamos sim fazer o nosso futuro, mas vamos viver o presente, movendo a cada montanha, movendo a cada obstáculo que está em nós. E a espiritualidade tem falado que a gente se dedica muito ao estudo, a gente se dedica muito ao trabalho, mas não faz nada para mudar. Não faz nada para vivenciar. São poucos que fazem alguma coisa. Divaldo falou agora, mês passado, no seminário que ele participou pelo MAP, ele fez o mês passado, que todo mundo acha que Divaldo é um santo. Né? Tem um monte de Divaldete por aí, não tem? Não tem? E ele, o que ele fez? Abriu o coração dele, falando a verdade dele. Há 2 anos atrás ele entrou em depressão, teve uma depressão muito grande e custou muito para sair. Porque ele não queria ter que viver mais o que ele vive até hoje. Porque ele é missionário, tem vida própria? Não. Ele relatou que foi apaixonado um dia e não pôde ter um relacionamento. E que ninguém chega perto dele para sentar e dialogar como a gente dialoga normalmente. Todo mundo senta ao lado dele para saber como é que foi, como é que está espiritualmente, como é que isso, como é aquilo. Não deixa ele ter vida normal. Uma companheira lá do centro nos contou que uma vez estava com ele lá na terra, lá nos Estados Unidos, que o filho dela mora. O filho dela convidou ele para jantar. Aí ele, vou sim. Você vai jantar onde? Eu vou no McDonald's da vida, né? Que lá nos Estados Unidos é o que mais tem. Eu quero ir. E foram comer um hambúrguer. Ele teve um momento de Divaldo somente. Ele teve depressão. Porque ele está humano como nós. Ele está vencendo as barreiras dele como nós. Ele pensou, aos 19 anos, tirar a vida física dele. Contou lá também, você estava lá. Contou lá também. E foi impedido pela irmã que havia se suicidado.
Então, ele é como nós, gente. Também está caminhando, também sofre, também tem depressão, também tem angústia, também tem vontade de se sentar e bater um papo, jogar a conversa fora. Mas ele está trabalhando o futuro dele. Ele está trabalhando esse turbilhão que deixou ele em depressão. Está passando por prova até hoje, foi operado aos 90 anos, antes do aniversário dele. Operou a coluna, uma cirurgia séria, por 2 vezes, uma após outra. Tempo pequeno um do outro. E nós, gente, que não somos missionários? E nós, gente, que queremos ter um futuro de bem, de paz e de amor, e muita gente não está acreditando que o Brasil tem jeito, o Brasil vai ter sim, gente. O Brasil vai mudar sim, o Brasil é o celeiro do mundo, sim. Nós precisamos visualizar esse Brasil que está aí próximo, porque todo mundo, será por causa da turbulência toda? Gente, para arrumar a casa, vocês quando fazem, mulheres, quando fazem faxina, vocês deixam tudo no lugar? A gente não tira tudo do lugar para limpar? Jesus está fazendo o mesmo. Ele está tirando tudo do lugar para arrumar a casa. E vai ter um momento que a faxina vai ser grande. E aqueles que não querem ter o futuro que estamos a conquistar, eles vão ser convidados para se transferirem por um tempo. Não querem se preparar para o futuro? Vocês querem ir para a regeneração, não querem? Eu quero. Por isso que eu estou fazendo isso, para melhorar. Que a regeneração não está tão longe assim, não. Porque pelo tempo que a gente está vendo como é que está, né? Está tudo voando, tudo passando tão rápido, como eu falei ainda agora, que eu vi a reportagem praticamente ontem, hoje estou vendo de novo. Está acelerado. Por que está acelerado? Porque está na hora, está no momento do nosso futuro. O melhor está chegando. Não vai ser Luísa que vai ver. Não sei se vai ser João ou se vai ser Maria. Mas eu vou estar aqui, se Deus quiser. Você não quer, não? Vocês não querem estar aqui na regeneração? Então, esse é o nosso futuro. Nós já temos todas as coordenadas. Nessa época que eles não sabiam que existia uma regeneração como nós estamos vendo hoje, né? Que o complemento foram trazidos agora por Chico, por Divaldo, por todos que psicografaram, por todos que fazem as traduções, que fazem as interpretações, como o Haroldo está fazendo hoje, estudiosos que são. Todos eles estão mostrando, cada vez mais se vê o futuro. Jesus e Deus não precisam nem mostrar para a gente. Está aí, sendo ofertado, passo a passo, dizendo que não vai ter mais guerra, dizendo que não vai ter mais violência. Vai ter as provas ainda, mas não uma necessidade da expiação. Está sendo falado. E o que nós estamos fazendo para ter essa conquista? Para que nós estamos fazendo? Parem e analisem, cada um de vocês, como é que está o dia a dia de vocês? Como é que está essas informações assim, como ele estava falando ainda agora, Luísa, tudo agora é na hora. Tudo agora é na hora. Já tem algum tempo, aquela das Torres Gêmeas, eu nunca pensei de olhar a televisão, um avião entrar num prédio e destruir. Que antigamente levava dias e mais dias e mais dias para se saber de alguma coisa.
Para se falar com alguém, tinha que pedir a telefonista. Agora a gente pega o celular, liga para lá, para a Europa e fala, olhando para a pessoa. Olha a diferença, a tecnologia avançou. Ainda não está igual a da espiritualidade, não. Tá, lá está muito maior. Mas, e nós, gente? Precisamos deixar de termos o símbolo de Gabriela. Vocês sabem qual é o símbolo da Gabriela, não sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu não quero ser mais Gabriela. Eu preciso mudar, como todos nós precisamos mudar. E essa escola maravilhosa chamada Terra está nos oferecendo tudo para que tenhamos essa mudança. Tudo. E nós só reclamamos, só reclamamos, só reclamamos. Reclamamos que estamos sem dinheiro, reclamamos que estamos desempregados, reclamamos que estamos doentes, reclamamos disso, reclamamos. Nós somos os responsáveis por tudo isso. Como foi falado aqui, ó, nós que aceitamos e muitas das vezes ajudamos a planejar. Se nós quisermos sair, porque nós estamos no primário, tá, gente? Ainda não estamos no segundo grau, não. Estamos, Maria, no segundo grau. Segundo grau da minha época, que hoje eu nem sei mais o que é. Ensino médio. Nós não estamos no ensino médio, não, gente. Estamos, não. Nós temos que sair do primário. Que é hoje, é o quê? Fundamental 1. Nós ainda não saímos. Vai levando a linha de raciocínio pelo processo educativo. A criança tem que passar passo a passo a cada fase. Pois, por sermos ainda criança, nós ainda estamos passo a passo. Jesus fez o doutorado, Jesus já está passando do doutorado. Já está passando. Porque quanto mais evolui, mais abrange a responsabilidade, os compromissos, porque somos os serviçais de Deus. Ele é um do serviçal. Ele é um que comanda. Ele não comanda só esses milhões que somos nós, não. Ele comanda muito mais. Então, ele já passou do doutorado. E nós ainda estamos aqui, ó, aqui atrás. E nós estivemos junto com ele. Mas, por ele nos oferecer um reino imaginário, nós escolhemos Barrabás. Ah, vamos ficar com Barrabás. A gente está vendo tudo aqui. Olha quanta riqueza. Continuamos iludidos com a riqueza, com o que a gente, ó, segura. Porque nós não queremos mover essas barreiras. Conhecer a si mesmo é muito difícil. Muito difícil. Por isso que se entra em depressão, como o nosso irmão entrou. Para ver que ele ainda não está totalmente vencido dele mesmo. Ele se deixou entrar em depressão. Com todo aparato espiritual que tem, com todo o convívio com todos eles, que a gente também tem, mas ele olha ali e está vendo um monte de espírito. Ele fala, ele conversa assim com os espíritos. Eles veem os espíritos como eu estou vendo elas duas. Agora, nós que não nos permitimos ouvir os nossos mentores, a aceitar aquilo que a nossa consciência alerta. Queremos conhecer o futuro? Não. Vamos continuar nossas etapas. E, se nós temos que passar em provas na escola, nós vamos deixar de passar por provas no dia a dia? Não, precisamos passar por provas. Para ver se a gente se vence.
Não é vencer o outro, não. Se vence. Vence a nós mesmos. Quando nós começarmos a seguir as orientações de Jesus, onde nos diz, vigiai, aí nós vamos estar bem. Né? O orar fica mais difícil, a gente tem mais dificuldade de orar. A gente ora mais para pedir, muito pouco para agradecer. Mas para a sintonia contínua, né? É difícil. Mas vigiar a nós mesmos. Eu não posso vigiar Maria. Primeiro, que a gente mora em lugares diferentes. Segundo, que eu sou responsável por mim, não por ela. Então, essa vigilância de o que eu estou pensando, o que eu estou vibrando, essa vigilância de o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo no celular, participando desse massacre de informações de julgueis. Julgam-se o tempo todo. É ou não é? É julgamento contínuo. E tem uns que ficam ali. Sabe por quê, gente? Porque ainda está naquela vibração, ainda está naquela energia. E se tivesse lá na situação, ia cair na armadilha. Que ainda não está corrigido, ainda não está acertado. Por isso que se mantém ali, mandando informações. Mantendo aquela vibração de julgar. Todos que estão no erro estão se comprometendo. E nós que nos mantemos na vibração, estamos nos comprometendo. E aí, com esses comprometimentos, qual vai ser o nosso futuro? O repeteco. A minha irmã, que é doente, ela nos dá a sensação que a gente vive o mesmo dia, sempre a mesma coisa, todos os dias. Porque o acordar dela é o mesmo. As mesmas palavras, a mesma situação. Chama a Lucy para falar uma agressão e me chama para pedir água. Aí eu dou água para ela e aí ela começa. A mesma coisa todo dia. A sensação que eu tenho, gente, de que ela não dorme. Ela dorme, tá? Mas ela não sai dali. A linha do pensamento dela é o mesmo dia após dia. A sensação de que não muda o dia. É interessante, né? Mas o que a gente sente é isso. Mas é exatamente isso. Por que que é? Porque ela não consegue mudar. E nós não. Para a gente sentir as diferenças do dia a dia, nós temos que mudar. Que aí a gente percebe que houve uma mudança. Que houve uma mudança de vivências, de fatos, de acontecimento. A mente doente, não. A vivência é a mesma, contínua. Essa é a mudança. Hoje, eu estou aqui com vocês. O que eu fizer hoje, eu tenho que fazer amanhã melhor. Não é assim o nosso futuro? Então, imagine, quando nós sairmos daqui dessa existência, desse período, estaremos vencendo mais uma etapa. Daremos dando mais um passo daquilo que nós trouxemos de jugo até o hoje, desses milênios que nós temos. Então, assim vai sendo. A cada passo, a cada passo. Precisamos saber do nosso futuro? Não, nós já sabemos. Regeneração, tem 2 caminhos. Regeneração ou começar tudo de novo. Tudo de novo como, Luísa?
Lá atrás, ó, como começou a Terra? Aqueles que já foram convidados já estão vivenciando. Já estão lá no outro caminho, no outro planeta, começando tudo de novo. Nós já podemos até começar no estágio melhorzinho, como foi da raça adâmica, que começaram a transmitir o conhecimento para aqueles que já estavam no caminho. Não como a Bíblia diz, né? Mas como nós já estamos aprendendo. Mas aí há a escolha: ser banido ou permanecer. A escolha é nossa, está aí, mostrando o futuro. O futuro está sendo mostrado. Ser banido ou permanecer. Deus mostrou. Agora só depende de nós. Só depende de cada um de nós o que vamos vivenciar no nosso futuro. Não é certo? Só depende de nós. O convite foi feito há 21 séculos atrás. Tivemos com o nosso pastor junto de nós. Ele vai voltar, gente? Ele está fazendo isso para nos ajudar a melhorar. Ele está fazendo isso para que a gente faça um futuro melhor. E nós precisamos estar em sintonia para que assim o façamos. O nosso futuro. Aquela vivência que o Deus sabe. Que está, ó, no reino dele. No reino do amor, no reino de paz, no reino de luz. Mas não é ficar só sentado, escutando música, não, trabalhando muito. Trabalhando, que nunca para. Nunca para e nunca vai parar, porque nós precisamos continuar evoluindo. Então, esse é o convite que Jesus está fazendo há muito tempo. Vamos aceitar, gente? Não é só sentar e estudar, não. Que nem aquele irmão que era orador, falava, e o irmãozinho da faxina sentava lá atrás. Um dia o orador foi embora, como muitos espíritas, que é o que mais dá trabalho no Hospital Esperança, ficou no tormento, ficou na sombra por um tempo, aí caiu em si, resolveu orar, e veio aquela luz para ajudá-la. Foi se aproximando, se aproximando. Ué, mas é você que veio me socorrer? Você que era faxineiro do centro, que sentava lá atrás? É, sou eu sim. Sentava lá atrás, fazia a faxina do centro, sim. Mas só que eu ouvia tudo que o senhor fazia, ou falava, e fazia. Ouvia e fazia. Esse é o ponto final. Ouvia e fazia. Não é só ouvirmos, é fazer também. Muita paz, muito amor, muita luz está aqui, ó, está em nós. Vamos buscar. Que o reino de Deus está em nós e Ele está aguardando a cada um de nós. Voltarmos para casa, liberto de todos os tormentos, vivendo em luz e paz. Não vai ser agora, tá, gente? Mas estamos no meio caminho. Boa tarde para todos e obrigada. Muita paz com Jesus.